nosso Deus. Quem encontrou a pergunta já foi dito aquele dia, mas vamos reforçar. Como se chamava a sogra de Ruth, a segunda sogra? Irmãos e irmãs, sabe o que eu estou perguntando? Não é simplesmente assim, porque tem um ancestral naquela influência. Sabe o que é ancestral? Ancestral é um ramal de pessoas que vem de outro local e infiltra com aquelas pessoas. Por isso que eu estou fazendo a pergunta, não é simplesmente para saber. Isso é muito importante também para que a pessoa conheça melhor quem é Cristo, relacionado a esse ancestral. É a mesma. Isso. Porque na Bíblia é assim, é muito comum uma pessoa possuir dois nomes. Isso é bem comum mesmo. Por exemplo, Josué, qual era o outro nome de Josué? Oséias. Qual era o outro nome de Salomão? Jadide. Qual era o outro nome de Uzias? Azarias. Está entendendo? O outro nome, os dois nomes do sogro de Moisés era Reuel e Jetro. Então a gente, na Bíblia, tem muitas pessoas, homens e mulheres, com dois nomes. Em Mateus é Racabe. Algumas traduções, outras ainda trazem o mesmo nome. Está em Josué capítulo 2, também capítulo 6, principalmente o versículo 26, diante. Ela é chamada de Raabe. E em Mateus, algumas traduções, é chamada de Racabe. Mas é que eu estou referindo. Quem está compreendendo? Na Bíblia tem muitos nomes, muitas pessoas com dois nomes. Qual era o outro nome de Pedro? Simão. Está compreendendo? Compreendeu, irmã Lourdes? Tereza, compreendeu? É a mesma de Josué 2 e também de Ruth, capítulo 4. É a mesma. Porque eu estou referindo. É muito comum a gente encontrar na Bíblia, é uma listagem de pessoas com dois nomes enormes na Bíblia. Tanto homem como mulher. Igual Batseba significa filha do juramento. Então aí se vai. Então, Raabe, Recado, Mardoqueu, Mardocai. Tem o hebraico, tem o aramaico. Isso. Daniel, Beltesazar. O livro de Daniel foi escrito em aramaico. Já o livro de os Pentateucos, o livro de Moisés, foi escrito mais em hebraico e também em aramaico. Agora, no nosso Novo Testamento, nós temos a força predominante é o grego. O Novo Testamento é feito em grego. Quando Jesus ele disse assim em grego, ele falou em grego. A última palavra que ele falou com o Pai lá na cruz foi em grego. Ele disse: está tudo consumado. João capítulo 19, 30. Está tudo consumado, que em grego é
telestai, telestai. Telestai em grego, está tudo pago, está tudo realizado. Então, a gente, como nós estamos no aprendizado, é importante que entendamos bem os sentidos, porque, irmãos, qual era a descendência de Raabe? Raabe era egípcia, tinha estabilizado em Jericó. Agora a pergunta é esta: um judeu poderia casar com uma mulher estrangeira? Não. Então, aí entra o processo da exceção de trabalhar de Deus. Avaliando o seu coração. Não podia. Mas Naasson casou com uma Raabe, mulher egípcia, tinha estabelecido em Jericó, cidade mais baixa de Jerusalém. Jericó. Então, sabe o que eu estou comentando, irmãos? Porque isto atua com a engrenagem de Cristo, a engrenagem do Senhor da glória. Por isso que às vezes a gente faz perguntas para que as irmãs entendam quem é Cristo. E a ligação de Cristo com os pagãos, com a demonstração do seu grande amor, o amor de Deus, o grande amor. Até que nós vamos mais relacionar a isto, que é o casamento de Raabe, a egípcia, com o judeu, e a ida de uma tribo da promessa do nascimento do Messias. Não tinha como não envolver o Messias, irmão. Nós vamos ver isso, já vamos daqui a pouco já meditar nessa boa palavra, a palavra de Deus, e vamos cada momento a mais sentir a presença de Deus mais perto de nós, dentro da razão da Bíblia Sagrada e as providências de Deus. É uma realidade. Vamos louvar a Deus, louvar o Senhor. Salve-nos da igreja da Santa Paz, Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar o 515. Toda a igreja acompanha, que todos conhecem. Graças a Deus. Capricha aí, irmão. Jesus é bom para nós, né? E pelos vales peregrino andar, colados glórios. Eu só isso aí, ó. Pelos vales peregrino andar, colados glórios.
Aleluia. Senhor, vamos orar a Deus também, já apresentar as ofertas. E vamos pedir a Deus, como disser, a sua boa palavra, nos orientando, pedindo a Deus cada momento sabedoria, e Ele nos dá, não negará em dá-la. É uma realidade. E apresenta a Deus as nossas ofertas. Quem pode ajudar, apresente aí com amor, com alegria. Primeiro, vamos pedir a Deus, sempre nos dê sabedoria, nos dê cada momento a mais a sua efeito da sua gloriosa palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Oremos. Senhor, nosso amado Deus, ó Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos pedindo, Senhor da glória, primeiramente, Senhor, que a tua sabedoria venha a cada momento a nós, Senhor, com a tua graça santa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, a tua santíssima palavra, e permanece, ó grande Deus, para sempre. Na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, meu Deus e meu Pai, também receba as ofertas que eu tenho preparado, porque tu nos prepara primeiro. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Quem pode distribuir os envelopes para nós? Pega aqui para mim, aqui, aqui. Deus abençoe. Bom, pode ser esse, pode ser outro. E o irmão me distribuiu para nós. Bom, glorificado é o nome do Senhor da glória. Distribui aí, irmão, como sempre. E vamos, daqui a pouco, já meditar na palavra. Nesta boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Vamos meditar nesta palavra. A palavra que o Senhor da glória nos instrui cada momento a mais. Cada momento a mais, a palavra de Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando, que o Senhor continue nos permanecendo, nos abençoando cada momento a mais. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Deus os guarde nessa tua palavra. E já vamos ler a palavra do Senhor nosso amado Deus. Graças a Deus. Vamos falar sobre as ações. Se os irmãos quiserem ir mais para frente, venham. Para nós ter uma boa. É bom que ouçamos bem a palavra e compreendamos bem a palavra de Deus, para que possamos também ser bem entendidos que o foco da palavra é esse: quem é Cristo? E referente o ancestral de Cristo, ou seja, a mistura de Cristo, de judeus com pagãos. Vamos já meditar nesta palavra no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículos 25 a seguir. A Epístola de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos dar sequência nesse trabalho tão importante, a obra do Senhor nosso Deus. Encontraram? Lucas capítulo 10. Isso. Vamos ver aqui do versículo 25. Encontraram?
está escrito a parábola do bom samaritano. Vamos ler aqui a palavra de Deus. E eis que levantou um servo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, preparei para herdar a vida eterna. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Como lês? Respondendo, ele disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faz isto e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: tem pontos, na minha Bíblia tem dois pontos final. Descendo, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo 31. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de lá. De igual modo, também um levita, chegando naquele lugar, e vendo, passou de lá. Versículo 33. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima paixão. Diz a palavra. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, ou sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 denários, ou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo que te mais gastares, eu te pagarei quando voltares. Aí o versículo 36, ele interroga Pedro e os demais: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe: porque eu sou de misericórdia. Ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Sente, irmãos, vamos meditar nessa palavra, a palavra de Deus. No capítulo 8 de Levítico, tem a lei dos levíticos, a lei dos sacerdotes. E o sacerdote, se ele socorresse uma pessoa praticamente morta, esmachava o seu ministério. O levita só poderia socorrer se porventura seu pai ou sua mãe precisasse de socorro ou falecesse, eles poderiam socorrer. Mas estranho, não, porque eles se tornavam imundos. Foi o caso do que aconteceu aqui. Quando Jesus, o religioso, fanático,
querendo se justificar, perguntou a Jesus quem é o próximo. Então o Senhor da Glória fez a declaração: o homem descia de Jerusalém, sinônimo de adorador. Jerusalém está no alto, Jericó está embaixo. Então a palavra nos diz que ele foi invadido por alguém, foi agredido, de tal maneira que ficou, para quem olhasse, não sabe se estava morto, se estava vivo, estava desmaiado. O levita, como cumpridor da lei, tocar em coisas mortas e manchar o seu ministério. Os sacerdotes também, porque eram da mesma linhagem. Só que uma coisa nós temos que lembrar na palavra: o amor de Deus quebra qualquer tipo de protocolo de ditadura, de lei. O amor de Deus. E conta-nos a história que ocasionalmente passava um samaritano. Agora, analise bem. De onde veio os samaritanos? Quando Salomão morreu, no capítulo 10, capítulo 11, principalmente de Primeiros Reis, que Salomão deixou para o povo um imposto muito alto, um jugo muito pesado sobre pagar tributos. E o povo queria se aliviar daquele imposto tão alto. E o substituto de Salomão, Roboão, filho de Salomão, assumiu o rei. E os anciãos foram, então, perguntaram, pediram ao rei Roboão que queriam aliviar o jugo pesado que estava sobre eles. Salomão quer deixar. E o rei Roboão, ele era muito adolescente e tinha crescido também com um grupo de adolescentes que não tinha alicerce na palavra. Os anciãos tinham, eles não. E ele foi consultar os anciãos, e os anciãos disseram: na verdade o rei Salomão deixou um jugo muito pesado e nós queremos ser aliviados desse jugo. Passou o caso para o rei, uma reunião. E o rei falou: está bem. Só que o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e foi tomar conselho com os adolescentes que tinham criado com ele. E não tinha a experiência e uma firmeza de caráter. Então eles aconselharam a Roboão: olha, diga ao povo que esse dedo mínimo meu é mais pesado que os ombros do meu pai. Isso quer dizer, diga ao povo que se uma expressão de jugo pesado, que se o meu pai nos tratou com açoites, eu vou tratar com escorpiões. Estou só citando o capítulo, mas a história é bem assim. Aí voltaram, o povo de Israel era um reino só. Era somente até quando houve o governo de Saul, Davi e Salomão, só existia um reino, que era o reino do sul, era o reino de Judá, que governava todo Israel. Mas depois da decisão do jugo pesado que Roboão implantou-se, houve uma revolta. E aquela revolta, houve separação das tribos. Ficou duas tribos
em Jerusalém, que é o reino do sul até hoje, e a outra tribo foi para Samaria, uma cidade aonde implantou, lá eles levantaram um governo, outro governo, por nome Jeroboão. Então, daquele momento, daquela contenda, Israel se tornou em dois povos, um habitando no norte e outro habitando no sul. E tornou-se mistura de pessoas com pagãos. E Israel, o reino do sul, Judá, desconsiderou o reino do norte, Samaria. Por isso que é chamado samaritano, que eram os habitantes da cidade do reino de Samaria, cujo altar foi erguido em Betel. Ficou dois reinos. Então o reino do sul não se deu com o reino do norte. E ficaram extremamente inimigos. Samaritanos, os habitantes de Samaria, mas é descendente de Israel. E os judeus, habitantes de Jerusalém, a capital do reino do rei Davi. E aí continuou, e aquela polêmica cresceu e a separação foi grande. Antes disso, Deus já tinha aberto uma oportunidade de ancestral. Ancestral quer dizer, aberta a oportunidade, aquele coração que fosse bem correto diante de Deus, fosse homem ou mulher, Deus trabalhava lá dentro. Então ficou separado um do outro. Samaritano para eles não tinha valor algum, porque era considerado como gentios e como pagão. E o que acontece? Quando o doutor da lei perguntou quem é o meu próximo, Jesus deu a explicação que o levita não poderia se contaminar, estava na lei, o sacerdote também não, da mesma linhagem, como já foi dito, mas a palavra diz que, aí depois, ocasionalmente, desceu passando por ali um samaritano, samaritano, viu e teve grande compaixão dele e tomou as devidas providências. Agora, quem era samaritano? Mistura de gentios com judeus. Agora vamos analisar bem isso. No capítulo 2 de Josué, uma gentia, ela praticou essa obra tão importante. Vamos ver já diretamente no capítulo 2 de Josué, versículos 19 e 20. Aí entra a mistura, irmãos, de samaritanos, de gentios com judeus. E vamos avaliar em onde que foi parar esta linhagem, esta árvore até genealógica. O livro de Josué está lá bem atrás, bem lá. Depois de Deuteronômio, vamos encontrar Josué, no capítulo 2. Graças a Deus, analisando isso. Encontraram? Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler tudo, mas os principais, né? Porém, se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do teu juramento. Que nos fizeste jurar. E ela disse, Tito está aqui nos primeiros versículos. Ela disse, conforme as vossas palavras, aqui a palavra de Deus, conforme as vossas palavras, assim seja. Então despediu eles, pelos dois espias, e foram, ponto e vírgula. E ela, com o quê? Um cordão
vermelho na janela da sua casa. Aquele cordão vermelho foi por aquele cordão que Raabe desceu os espias pelo muro. E com aquele mesmo cordão, vamos analisar uma época de ler lá atrás. E despediu-os, e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata, é vermelho vivo, vermelho, como se diz, encarnado, a gente chama assim, mas é o vermelho vivo, vermelho carmesim. E foram se pôs e ficaram ali 3 dias, e até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram para todo o caminho, porém não acharam. Então ela escondeu os espias no momento certo. O que aconteceu? Ela desceu os espias por um muro, através de um cordão vermelho. Ela quem? Raabe. Justamente. Ela desceu os espias por um cordão vermelho. Deixa bem. E naquela atitude, alguém perguntou: mas esse cordão vermelho que está estendido nessa janela, amarrado na janela, Deus, este é o livramento do Senhor. Então, Raabe, por ser uma mulher estrangeira, agora estava justamente praticando uma obra de testemunho ao lado de Israel. E com isso, Raabe foi alcançando graça diante do Senhor, nosso amado Deus, e continuou ela sendo privilegiada. Abra a sua Bíblia, vá um pouquinho adiante de Josué, para Josué 6. Vá um pouquinho no livro de Josué, capítulo 6, versículo 22 e 3. Encontraram? Vamos lendo. Josué 6, 22. O cordão vermelho estava lá na janela de Raabe, como símbolo do sangue de Cristo, o sangue da redenção. Então ela já recebe uma profunda revelação sobre salvação. Quando chegou o momento em que Jericó haveria de ser destruída, o que aconteceu? Versículo 22 do capítulo 6. E Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tens jurado. Então entraram os mancebos e espias e tiraram quem? Seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. E tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Tiraram a Raabe com toda a sua família, foram separadas e colocados fora da destruição, da posição da destruição. Então, dali para frente, Raabe passou a ser uma proselitista. Sabe o que é proselitista? É um judeu, uma pessoa, no caso Raabe, uma estrangeira, que fez uma aliança com os judeus. Então, ela passou a ser uma proselitista ligada ao judaísmo, porque Josué, na revelação de Deus, orientou todos os seus servos que o tirassem. Olha como a ação dessa mulher cresceu. Irmãos, famílias, de tudo quanto tinha, passou tudo para o lado. Ajude aí, irmãos. Para o lado
de Israel. E Raabe continuou funcionando ali do lado de Israel. De repente, na sequência, Deus prepara um casamento para Raabe. Com quem? Com Salmão. E que tribo era Salmão? É aí que está o assunto para nós entrar lá em Lucas, onde lemos. De que tribo era Salmão? Da tribo de Judá. Se Salmão era da tribo de Judá, e agora esse homem da tribo de Judá casou com Raabe, não tem meio para que Jesus também não viesse de um ancestral com estrangeiros. E não tem outra identificação a não identificar Jesus Cristo como bom samaritano. Meio que vem de uma engrenagem constantemente conservada, preservada, cientificamente, espiritualmente e também no seu grau de parentesco. Volta a sua Bíblia para o livro de Esther, capítulo 4. Bom, indo para frente, Josué está aqui, Juízes está, e depois de Juízes que vem o livro de Ruth, é Esther, não é Ruth, desculpe, tá? O livro de Ruth, vamos analisar bem esse assunto tão importante na palavra de Deus. Ruth, capítulo 4, versículos 19, já vamos mais diretamente no assunto, até o 22. Encontraram? Diz o 19 assim: e Esrom gerou Rão, e Rão gerou Aminadab. E Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. Quer dizer, esse Nasson, esse Salmão, ele vem de geração, mas esta geração, sabe qual a tribo? Irmãos, a tribo de Judá. Então, Raabe casou com um homem, um judeu de qual a tribo? De Judá. E o que isso tem a ver com a história? Tudo que se relaciona Cristo, o Senhor da compaixão. Por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. Agora veja bem, Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou Boaz. E Boaz casou com quem? Com quem Boaz casou, irmãos? Isto. E Boaz era filho de quem? E Nasson. Boaz era filho de quem? De Raabe com Salmão. Estão entendendo? Raabe egípcia, Salmão judeu. E prossegue a linhagem. Estou compreendendo um pouco. Vamos olhar mais à frente para compreender melhor. E Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou Davi. E da linhagem de Davi veio quem? Você não sabe quem é Jesus, não? O Cristo da Bíblia. Não só como Salvador, mas com todos os providências que Deus haveria de tomou para nos mostrar a realidade da bênção de Deus e a engrenagem que houve sobre geração. Então, diz aqui a palavra, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou, e da descendência de Davi veio quem? Quem? Jesus. Nem precisa mostrar na Bíblia que isso é tão bem relacionado quando o anjo disse no capítulo 2 de Mateus, depois da genealogia, o anjo disse, parece que é 1,35, se não me falha a memória, hoje na cidade de Davi nasceu Cristo.
o Salvador. Mas ele veio de uma mistura de estrangeiros com judeus. Vocês estão compreendendo? Ou não? Estão compreendendo? Então, na parábola do bom samaritano, o que acontece? Descia um bom samaritano e vendo o homem desmaiado, ele, acometido por grande compaixão, socorreu o homem com os devidos socorros proféticos, que tem uma função plena. Olha, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 10, lá para o versículo 30. Vamos analisar bem o que diz a palavra do Senhor sobre esse assunto tão importante aqui nesta noite, aqui a mesma beleza. Lucas capítulo 10, 30, a sequência. E respondendo Jesus disse: e descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-os e retiraram-se, deixando meio morto. Que ocasionalmente também descia o mesmo caminho um certo sacerdote, vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lá. Versículo 33. Mas um samaritano, vírgula, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu de íntima compaixão. Resumindo o assunto, quem era esse bom samaritano? Cristo, irmãos. Quem não descobriu, descubra. Vocês sabem que uma área que o sacerdote não foi, o levita também não, aonde alguém acha que tudo está perdido, que ninguém pode ir, ninguém pode resolver aquele problema, quem resolve? Jesus, por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 4, assim está escrito: venerado seja entre todos os matrimônios sem um leito, sem ruga, sem mácula. Porém, os que se adulteram, os que se prostituem, Deus julgará. Deus, ninguém tem direito de mandar para o inferno, está lá. Aonde você acha que não vai e não dá mais nada certo, Jesus chega lá e resolve o problema. E aqui, voltando a esse mesmo assunto, ele estava movido de íntima compaixão. Nós vemos as características de Cristo sobre compaixão lá no capítulo 18 de Mateus, 23 a seguir, sobre as parábolas dos 10 talentos, ou dos 10.000 talentos, que daria muito dinheiro. O homem não sabia como fazer. Então Jesus resolveu através do perdão. E ele, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Movido de íntima compaixão, multiplicou os pães. Nós vamos seguir aqui. Talvez alguém não descobriu quem é esse samaritano, mas é um descendente de quem? Raabe, com Naasson, com Obed, Jessé, Davi, nasceu Cristo. É ele. O bom samaritano é Jesus. Ele tem descendência de estrangeiros com judeus. Quem não observou isso, observa. Você pode fazer uma analogia melhor? Com quem José casou lá no Egito? Com uma judia ou com uma egípcia? Para quem não sabe, com a esposa egípcia, que era uma estrangeira. José era descendente dos hebreus, dos judeus. E casou José com quem? Com uma egípcia. E José era o tipo de quem?
de Cristo. Com o tempo nós vamos continuar comentando sobre isso. Muitos homens de Deus eram o tipo de Cristo que teve esta exceção lá para o lado estrangeiro. Então José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido pelos seus. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi governador do Egito, que representava aquele tempo o mundo. Jesus é a luz do mundo. E aí se vai, então, José e Jesus está no mesmo sentido. Agora, José casou com uma estrangeira. Jesus casou com a igreja estrangeira, beneficiando e purificando pelo seu Espírito Santo. Nós somos estrangeiros, no sentido mais geral, mas somos considerados como a noiva de Cristo, porque ele casou com uma noiva estrangeira. E voltando ao mesmo assunto aqui sobre o bom samaritano, vocês estão compreendendo? Não? A meditação é para isso, irmãos. Cada momento você vai sentindo mais firmeza em servir a Deus, conhecendo quem é Jesus de perto. Eu quero resumir aqui esse trabalho tão lindo na palavra de Deus. O bom samaritano pergunta: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o quê? Azeite e vinho. O azeite simboliza a unção. E o vinho, serve medicina, e nessa cultura se representa alegria. Pode ver, quando Jesus estava lá na festa, que diz no capítulo 2 de João, quando acabou o vinho, o que acabou na festa? Alegria. Acabou a alegria. Tristeceu. O vinho é sinônimo de alegria. Estou falando de vinho forte, o vinho que traz a consistência que você toma ele e não fica bom. Aí, inclusive, a uva, se você tomar muito suco de uva ou come muita uva com sol quente, automaticamente o suco é excessivo, você fica tonto. Quem já observou isso? Se não já, mas fique sabendo. Mas olhando no sentido sinônimos, o vinho, né? Colocou azeite e vinho. O azeite simboliza o quê? Já aprendemos que o azeite é símbolo do Espírito Santo. E o vinho é símbolo de alegria e fartura. Quando Eliseu chegou lá na casa da mulher, ele multiplicou o azeite. Mas no capítulo 6 do Apocalipse, quando vem essa escassez mundial, a miséria mundial, a fome mundial, dá lá a exclamação do terceiro animal. Que eu vejo uma voz, quando manifestou, não é? Uma medida de cevada por 1 denário, 2 medidas de trigo por 3 denários. Não danifique o azeite e o vinho. Se alguém tivesse azeite em casa e vinho, tinha fartura, tinha abundância, poderia vendê-lo e também usar para um estilo, assim por diante. Era um sinônimo de riqueza. Aqui a palavra está referindo esses dois assuntos: alegria e também a unção do Espírito Santo. Azeite, acolhi com azeite e vinho, para todas as feridas, né? Dando azeite e vinho. E pondo sobre a cavalcadura, ou seja, um animal, levou para uma estalagem. Aonde que tipo de estalagem nós estamos agora? A estalagem, sendo Cristo, com todas as suas demonstrações, a estalagem hoje não representa o lugar da graça, a posição da graça. Vamos concluir nesse horário mesmo, mas vamos chegar à conclusão da palavra-chave, o versículo-chave. Prossiga ainda dizendo, versículo 35 ou 34.
E aproximando-se atou as feridas com azeite vinho, como nós já tivemos, colocou em um animal e levou para o local que podia ser tratado. Aí o versículo 35. E partindo no outro dia, tirou-se quanto? 2 denários. Quanto é 2 denários? 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho para Deus, quantos tempo é? Um dia para Deus, quantos 1000 anos são? 1000 anos tem a ver com a palavra de Deus. 1000 anos. Agora, ele tirou 2 dinheiros, representando os 2000 anos da graça. Por que 2000 anos da graça? Porque o tempo é dividido em 2000 em 2000. De quando Adão pecou, depois que passaram 2000 anos, Deus trouxe o juízo para o mundo através do dilúvio. Depois que veio o dilúvio, passaram-se 2000 anos, Deus promoveu o nascimento de Jesus, renovando o mundo com a graça. Então nós estamos na marca dos 2000 anos. Como nós já passamos muitos 2000 anos, a salvação já não está mais na integridade dos 2000 anos, mas na exceção. Deus abriu mais espaço para prosseguir a salvação depois dos 2000 anos. E aqui vamos resumir, diz a palavra. Cuida dele, e tudo o que te mais pagares, eu te pagarei quando voltar. Quem sabe que vai e volta? Diga, irmãos. Quem tem certeza que vai e volta? Você vai para um? Nem precisa fazer muito relacionamento sobre nós, porque isso é bem prático na vida. Somente um que sabe que vai e volta. Então, ele diz, tudo eu pagarei quando voltar. Quer dizer, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 8, 10, ele está dizendo, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E esse homem cuidou, aí ele perguntou aos discípulos, qual dos 3 que praticou a justiça reto? E ele respondeu, o que usou de misericórdia. E a resposta de Jesus, ele disse aqui, e ele disse, o que usou de misericórdia, versículo 37, com ele. E disse, foi Jesus, vai e faz da mesma maneira. Quem era o bom samaritano? Cristo. Então os irmãos tiraram a dúvida, é importante. Por que Jesus era samaritano? Porque ele veio de uma mistura de pagãos com judeus. Ele já veio na tipologia do casamento de José. Entenderam? Agora ele veio na tipologia do casamento de Raabe. Ele veio enquadrado também na tipologia de Ruth, que veio de um incesto, Ruth veio de um incesto, ela veio de uma descendência de pai com filhos. Quem sabe disso? Não sabe, não? Ruth era moabita. Isso. Ló. Não foi maldade, nem maldade do lado de Ló, nem maldade do lado das filhas. Foi um zelo que eles tiveram ali, que segundo a palavra não é permitido isso. Já na boa intenção falou, nesse local não tem varão, e nós queremos semente, suscitar semente aos nossos pais. Houve lá um caso que o pai nem sentiu, nem com uma nem com outra. E depois nasceu os filhos. E aí criou aquela descendência, mas foi de incesto. Foi gerado de pai com filhas. Pai. E daquela descendência, houve Ruth, que casou com quem? Com um judeu. E daquela descendência apareceu quem? Jesus, irmãos. Para nós entender quem é o Senhor da glória. Por isso que é bom o entendimento. E quem era o bom samaritano? Quem era mesmo?
Jesus não somente está falando aqui, ele vai, que volta e que recompensa, mas também trazendo um ancestral da genealogia de Jesus, mistura de judeu da promessa, que era Judá, com uma egípcia e outra estrangeira, que era considerada. Ruth era estrangeira, Raabe era estrangeira, e Jesus era e é ainda judeu. Então veja que a palavra, para muitos religiosos, ela não vai ter valor nenhum. Porque a religiosidade que fecha o espaço e não conhece as estratégias de Deus, ela se opõe contra o verdadeiro Deus. É uma realidade. Vocês se perderam um pouco? Coisa linda. Então é por isso. Estão compreendendo? Quando o homem começa a visar só a aparência, Jesus vai lá no coração. Ele não tem fronteira. Não tem. Então, que Deus continue nos abençoando nesse trabalho tão lindo sobre os descendentes de Cristo. Mistura de gentios com judeus. Aí veio os gentios de bom coração, Deus apontou para os discípulos, para os espias. Vá lá na casa da mulher Raabe, ela tinha uma hospedagem, um coração muito hospitaleiro, e hospede lá. E isto serviu para quê? Para o crescimento e a palavra expandiu de uma maneira toda especial. Que esta boa palavra continue trabalhando como de sempre em cada coração. Vamos continuando sempre aprendendo, não é? A irmã senta bem na frente, presta bem atenção. É igual Maria, Marta, não é? Maria, no fim, os irmãos que gostam, é importante. Não quer dizer que quem está lá atrás também não está prestando atenção, porque se presta, só ela presta ativo, claro que está prestando atenção e também aprendendo. E Deus continua nos abençoando. Interessante, não é, irmão Givaldo? Jesus é uma mistura de gentil com judeus, e é por isso que nós éramos gentios e agora espiritualmente estão ligados aos judeus da promessa. Eita maravilha! Bendito é o nome do Senhor. Deus que trabalha de maneira toda especial. Amém. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode louvar a Deus com a palma bem alegre. Louvado o santo nome do Senhor. Que pena, né, irmãos? Que muito perde esse estudo da Bíblia nas quinta-feiras com o nosso irmão pastor presbítero Manuel de Oliveira. Que bom que pudesse estar aqui presente para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, amanhã é culto de libertação, amanhã a guerra contra o mal, vai ser aqui o nosso irmão Johnny, né? Trazendo a palavra de Deus, e já usava as mãos do Senhor. O nosso irmão presbítero José Carlos estará presente amanhã também. E sábado é a Santa Ceia, né, pastor? Não? É o outro sábado. Olha aí, eu estou andando mais rapidinho. Não é, né? Então é o outro. Quer dizer que sábado é o segundo sábado, eu estou confundindo. Eu achei que sábado tinha passado agora de primeiro, né? É dia 13, a nossa Santa Ceia aqui, amém? Irmãos, que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos juntos aqui. Amanhã 9 horas. 8 horas da manhã. Quem gosta de orar e buscar a Deus de manhã? Amanhã está a igreja aberta a partir das 8 horas. A consagração, amém? Quem puder ver, irmãos, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe. Domingo tem culto a favor da família aqui. Quem tem sua família, seus filhos, venham cultuar ao Senhor, amém?
Vamos voltar para o pastor aqui e vamos receber ele com essa forma bem alegre para Jesus. Deus abençoe, pastor, pela palavra de Deus. Amém. Então, os irmãos sabem que o ensinamento bíblico, ele testa os crentes, testa os que têm amor à palavra e também os que não têm. Jesus, uma vez, não está Jesus querendo entristece. doutrina, não, irmão. Quando Você viu as lá, pessoas das têm irmãs a vazias. oportunidade de aprender aquilo que elas Está ainda se não cumprindo a sabem, palavra do Senhor que e é cumprir dentro da igreja. Esfriando e na um dia fé. elas vão saber que Amém, que os rejeitou, varões são mais porque Jesus amigáveis. vai perguntar Pois é, por irmão. que Eu estou vocês admirada não- com isso, não viu? ouviram. E as pessoas vão dizer... Tem que orar. Elas têm que vir para a igreja E orar. as próprias palavras, ela laça, serve de laço. Mas desde quando eu vim para a igreja, Deus amou os cultos de doutrina, não vai os membros. É verdade. Não, Acho um é. absurdo. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho Ensinamento maravilhoso. desse aí. Tem alguém que não é crente nesta noite, sentiu de aceitar Cristo como seu Salvador? Tem, levante uma das mãos. Tem alguma pessoa afastada do Evangelho? Tem alguém? Também não tem? Irmão de outro ministério? Também não? Se tiver, seja bem-vindo. Então vamos agradecer a Deus. Se os irmãos quiserem só fazer, já vem para frente. Vamos fazer essa oração aqui na frente, irmãos, já dá tempo. Né? Você prudente, sempre na oração, prudente na oração também. Vamos orar aqui na frente, vamos até mesmo agradecer a Deus, porque por meio de Jesus Cristo, seu amado filho, ele não compreendeu, interessante. Raabe, Ruth, Boaz, Nação e Raabe. Duas mulheres estrangeiras e dois homens judeus, da onde nasceu Jesus, de onde nasceu Jesus. É interessante. Porque isso significa que a salvação está nos despertando cada vez mais, nos inspirando. Vamos agradecer a Deus. Ele ama as nações, ele ama todos. Isso, para todas as nações. Hoje os judeus estão nessa contenda. Eu estava escutando a aula de um rabino judeu, ele disse que a salvação é só para Israel, só para Israel, só para os judeus, só para os judeus. Mas chegará um tempo que a Bíblia diz que Deus vai tirar o véu do coração deles. E eles vão unir-se a nós pelo mesmo sangue de Cristo. Maravilha! Senhor, estamos te agradecendo por este trabalho santo e maravilhoso, pelo Senhor tem nos concedido, meu Deus, no efeito glorioso, Senhor, na tua santíssima palavra, levando-nos em paz, como nós nos restes, na virtude de ti, Senhor, na tua graça santa e maravilhosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre. Nossos governadores, o presidente e outros mais de todos os países, a nação de Israel, a família dos céus, no sentido geral, outras nações também, o efeito da tua palavra, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Seja bem-vindo. Amém? Amém. Glória a Deus.